essa frase: todo mundo vai sofrer. Pegou a referência? Pegou. Todo mundo vai sofrer. O sofrimento já vem incutido no DNA do ser humano. O sofrimento não escolhe idade, não escolhe tipo, classe social, cor da pele. O sofrimento, a Bíblia vai dizer que o sol vai nascer sobre o justo e sobre o injusto. O sofrimento, a luta, o desânimo, o cansaço, a chateação, não é exclusividade sua, minha. O cansaço, os desafetos, as pessoas que não gostam da gente, a gente que não gosta de algumas pessoas, é da humanidade, vem em nós. Então, nós temos duas opções: nos abatermos diante das lutas, das chateações, das desavenças, dos desafetos, nos abatermos e vivermos cansados, desanimados, querendo morrer, querendo dizer: ai, que vida. Você chega num culto desses e o pastor diz assim: gente, o sofrimento não é exclusividade sua. Pare de dizer: por que comigo? Por que comigo? Todo mundo tem o seu grau de sofrimento, de padecimento. Todo mundo sofre. Nós temos a opção de nos entregarmos, nos chatearmos, vermos a vida de um jeito pavoroso, desanimador, desestimulante. Ou nós temos a opção de escolher a vida, vamos viver. Nós temos a opção de andar desanimado, chateado, eu quero ficar aqui no meu cantinho, não quero contato com ninguém. Quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu gosto dos animais, eu não quero mais saber de nada. Ou nós temos a opção de levantar a cabeça, como o coração que tem que ser estressado para saber se está funcionando bem. Nós podemos pegar o sofrimento, os padecimentos, as tristezas, transformar em aprendizado e escolhermos a vida que vamos viver. Nessa noite, eu quero trazer alguns princípios bíblicos para vocês, do quanto Jesus quer que nós usemos as debilidades da vida, os infortúnios da vida, os ônus da vida, para que nós possamos escolher a vida que nós queremos viver. E deixa eu adiantar para vocês: a vida que Deus tem para nós vivermos é uma vida plena, é uma vida abundante, é uma vida cheia da presença dEle. Se você recebe isso, aplauda o Senhor com alegria, porque é a verdade. Aleluias. Vamos nesse texto? Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23, o que o texto está dizendo? Está dizendo que os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau. Se os seus olhos forem bons, coisa boa. Agora, se os seus olhos forem cheios de trevas, que trevas pesadas são os seus olhos, é isso, né? Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Olha que texto que Jesus está falando. Deixa eu trazer um dado científico para vocês. Dado científico. Vocês sabiam que nós não enxergamos com os olhos? Ah, tá. Nós não enxergamos, os oftalmos que estão aqui podem confirmar isso para mim. Nós não enxergamos com os olhos. Nós enxergamos com o cérebro. Os olhos são as lentes através das quais nós recebemos a imagem e transferimos a imagem para o cérebro. Nós não enxergamos com os olhos são as lentes através das quais as imagens entram no cérebro, e no cérebro nós decidimos se a coisa é boa ou ruim. No cérebro nós decidimos se aquilo é agradável ou desagradável, se é desejável ou é repugnante. No cérebro, não nos olhos. Então, agora só um exemplo. Uma vez uma enfermeira veio receber a sua mãe, que veio lhe visitar, ela estava no hospital. Ela veio receber a sua mãe e nisso chamaram ela para dentro. Olha só, chamaram e disse assim: fulana, nos ajude aqui que tem uma criança com uma crise respiratória. E ela foi lá dentro e disse assim: mãe, só um pouquinho. Foi lá dentro,
passaram-se uns 15 minutos, ela voltou de lá, limpando a mão. A mãe dela que estava esperando, disse assim: o que aconteceu? E ela: o que aconteceu o quê? Os enfermeiros da turma da saúde aí, né? E daí a mãe da menina pegou e disse assim, da enfermeira, e disse assim: o que aconteceu com a criança? E ela limpando as mãos disse: ah, morreu. Como assim morreu? O que eu quero dizer com isso? Os nossos olhos, a nossa mente é que vai determinar se aquilo é bom ou é ruim. O que facilita para nós. Talvez você olhe alguma coisa que é repugnante. Outra pessoa olha e enxerga uma coisa não tão repugnante. Talvez você enxergue uma situação, uma luta, uma desavença. Outra pessoa olha e diz assim: mas não é tanto. Outro exemplo. Há 4 anos, quando eu vim aqui para o templo, nós passamos a metade do ano de 2015 pensando todas as consequências, todos os ônus e bônus de vir para Santa Maria, voltar para Santa Maria. Nós éramos de outra igreja, lá em Novo Hamburgo e tal, e daí recebemos convite, conversamos com o pastor Pedro, diretoria da igreja, e nós pensando isso. Lá no meu particular, escute só, vou revelar uma coisa que eu nunca falei aqui na igreja, especial para terça-feira. Lá no meu particular, eu ficava pensando assim: meu Deus, aquela igreja enorme, meu Deus, aquele monte de gente, será que eu vou dar conta? Pô, aquela igreja liderada pelo pastor Pedro, pastor Denise, todo mundo adora eles, eu vou chegar lá desse meu jeito meio estranho, será que o pessoal vai gostar de mim? E não sei o quê. Eu lembro da minha primeira pregação lá em junho de 2015, eu lembro da pregação. Foi uma pregação que retratava todo o meu nervosismo de estar aqui. 4 anos depois, de vez em quando dá um nervosinho. Tem aquele que não gosta de mim, tem aquele que gosta muito, tem aquele que não está nem aí, sabe? Passou. O que mudou? Mudou a igreja? Não. O que mudou foi o meu jeito de enxergar as coisas. O que eu quero dizer nessa noite para vocês? Que o Senhor Jesus sabiamente diz assim: se os seus olhos forem bons, o seu corpo será todo bom. Se os seus olhos forem cheios de trevas, se para tudo que você olhar for tudo negativo, for tudo desanimador, que grandes trevas são. Mas deixa eu lhes dar uma boa notícia. Isso tudo pode ser convertido. Você pode converter todas essas pedras e críticas que lhe jogaram em uma montanha onde você vai subir e vai crescer para a glória de Jesus. Você pode transformar todos esses desafetos em coisas que vão lhe deixar mais forte, mais maçudo, mais com a coraça mais forte. O que eu quero lhes implorar nesta noite é que nós possamos olhar para as nossas lutas e parar de sofrer diante das lutas, mas olhar para as desavenças, olhar para os desafetos, olhar para as chateações, olhar para o desânimo e tirar uma lição dali, limpar o pó do couro, se levantar e dizer: agora eu estou mais forte, como um coração que tem que ser estressado, para mostrar que está forte. Agora, eu passei por tudo isso, eu sofri, eu fui traído, eu fui enganado, eu fui puxar o meu tapete, mas agora eu me levantei, e me levantei mais forte. Agora eu me levantei com mais autoridade. Não deu certo lá, mas aqui dá certo. Uma vez o pastor Pedro disse uma coisa, que se ele fosse músico, e ele chegasse na igreja, só lembra, pastor? Eu chegasse na igreja: não, você não pode tocar aqui na igreja, porque você é isso, você é aquilo. Ele pegava o violão dele e ia lá para a rua, ia tocar lá na praça, lá, alguém ia gostar de ouvir o louvor dele. Vocês entendem? Essa coisa da resiliência que a psicologia chama, né, pastor? Essa coisa, hoje, usando o texto de Jesus, onde diz: se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Em nome de Jesus, deixe o seu corpo ser bom, deixe os seus olhos serem bons, e assim todo o nosso corpo será bom, e assim nós vamos recomeçar para a glória de Jesus. Aleluias. Como é importante nós temos a noção de onde nós estamos. Pega o texto para mim aí, Atos capítulo 28, versículo 11. Atos capítulo 28, versículo 11. Olha só esse texto, gente, vou mostrar esse texto para vocês. Atos capítulo 28, versículo 3. Atos 28, 3. Olha só o que está acontecendo aqui. Vejam só
a importância de um homem que sabe o que está fazendo da sua vida, que tem os seus olhos bons. Lembra que eu falei para vocês que eu ia mostrar princípios bíblicos para vocês, para nós recomeçarmos, para nós escolhermos a vida que nós queremos viver. Atos 28:3. Atos 28:3. Paulo juntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Versículo 4. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é um assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, versículo 5, Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu nenhum mal. Escolha a vida que você quer viver. Tenha os olhos bons. Passe a olhar para as lutas de uma forma boa. Deixa eu, antes de entrar nesse texto, deixa eu dizer para vocês uma coisa que eu esqueci aqui. Olha um jogador de basquete, um jogador de basquete americano, olha o que ele disse. Ele disse assim: na minha vida, eu errei mais de 9.000 passes. Eu perdi mais de 300 vezes. E por 26 vezes, eu estava com o lance final da partida na minha mão. E eu joguei e errei. Eu fracassei muitas vezes. E por isso, eu sou bem sucedido. Sabe quem disse isso? Michael Jordan. Michael Jordan, Chicago Bulls. 9.000 erros. 26 vezes ele poderia ter concluído o jogo e errou. Perdeu mais de 300 vezes. E ele disse assim: eu fracassei muito na vida. Mas porque eu fracassei, eu me tornei um homem bem sucedido. O Michael Jordan, só para vocês terem ideia, ele tem contrato vitalício com a Nike. Só para vocês terem ideia. Não falo mais nada. Sabe o que eu quero dizer para isso? Homens que sabem olhar na dificuldade, da dificuldade tirar uma coisa boa. O que está acontecendo com o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo vem de um naufrágio. Ele vem de um naufrágio, ele chega para fazer um naufrágio. Ele já tinha sido açoitado, entrou no barco, sofreu um naufrágio, quase morreu, chegou na beira da praia, se limpou, se secou, foi lá, pegou os gravetos. Ele está pegando os gravetos, uma víbora lhe pica o braço, e ele fala assim: ó, sai daqui. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por que ele sabia que não ia morrer? Olha só, gente. Atos capítulo 23. Se você tem aí a sua Bíblia, Atos 23:11. Agora sim, Atos 23:11 diz assim: na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, você testemunhará em Roma. Para tudo. O apóstolo Paulo, escute só, o apóstolo Paulo é esse homem que recebe uma promessa de Deus, que recebe uma direção de Deus. Ele sofre um naufrágio. Os marinheiros, os colegas dele ali do barco começam a dizer: não vou morrer. Ele diz: eu não vou morrer, eu vou para Roma. Sabe por que ele está dizendo que ia para Roma? Porque Deus disse que ele ia para Roma. Quando a víbora pica ele, ele diz assim: sai fora, víbora, sai fora, eu não vou morrer hoje, porque eu vou morrer, porque eu vou para Roma. Sabe o que eu quero dizer para vocês? Todos nós temos um chamado de Deus. Todos nós temos algo especial de Deus. Pastor, mas eu não sei. Então saiba hoje. Entregue-se para Deus. Entregue a sua vida para Deus, para que Deus possa conduzir a sua vida na vontade dEle. Diga amém. Amém. Aplauda o Senhor. Segundo lugar, faça um encontro com Deus. Dia 12 e 13 de outubro nós temos um encontro com Deus. Inscrições comigo, a pastora Rose, na Secretaria do Templo. Faça um encontro com Deus. Tenha uma experiência real com Deus. Tenha uma experiência mais profunda com Deus. Termina o culto, vem aqui, faça inscrição com a gente. Faz esse encontro. Viva esse momento. Terceira coisa, pergunte para Deus. Talvez você chegue aqui e diz: Deus, qual é o meu chamado? O que eu estou fazendo nessa terra? Pergunte para Deus hoje. Ao terminar essa ministração, ou até mesmo agora, você já começa a dizer: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Deus, qual é o propósito do Senhor para a minha vida? Se você souber o propósito de Deus para a sua vida, a víbora pode picar,
O naufrágio pode acontecer, o desemprego pode chegar, a guerra dentro de casa pode chegar. Você vai olhar para o alto e vai dizer: eu sigo olhando para o meu Cristo, Ele tem uma promessa para mim, e enquanto essa promessa não acontecer, eu não morrerei, porque Ele é maravilhoso. Amém? Meus irmãos, eu perguntei para o pastor, não sei se ele lembra, há muito tempo, isso lá em 97, primeira vez que eu vi o pastor pregando. Ele pregou na igreja que eu estava, pregou lá na igreja e tal, e Deus usou ele revelando algumas coisas, e terminou o culto, e eu esperando, digo: Deus, libera para mim um negocinho aí, e nada. Ele disse: também, sou um caco, né? Aí terminou o culto, eu fui lá e disse assim: oi pastor, tudo bem? Meu apelido era Kiko, né? Eu sou o Kiko, não sei o quê. O senhor já me conhecia, né? Eu sei que eu cheguei me apresentando, todo lugar. E daí disse: pastor, eu vim aqui. Ele disse assim: eu sei porque tu veio aqui. Deus disse que eu tinha uma coisa para te dizer, mas tu tinha que vir aqui. Eu digo: ai. E o pastor Pedro disse para mim assim: ó, eu vejo ao teu redor uma multidão de pessoas. Não sei se o senhor lembra disso, pastor. 97, tinha dinossauro na terra, né? 97, muita gente aqui tá, né? Tinha nem nascido ainda, Jesus. E essa palavra, ela arrastou comigo por anos. Sabe, gente, essa palavra, talvez Deus não vai dar essa palavra direta, mas você vai abrir a Bíblia e vai dizer: é isso. E eu transitava na vida, e sempre com gatos pingados em volta de mim. Mas Deus disse: um dia vai chegar que essa multidão vai estar me ouvindo. Talvez esse hoje tenha chegado, ou talvez ainda Deus tenha mais para fazer na minha vida. Mas sabe por que eu conto isso? Porque essa palavra de Deus me sustentou muitas vezes. Na hora do desânimo, da chateação, eu dizia: não, Deus tem uma palavra para mim. Além dos nossos olhos serem bons, meus irmãos, nós temos que ter uma palavra de Deus. Pastor, mas eu não tenho. Mas hoje Ele pode liberar uma palavra na sua vida. Receba isso em nome de Jesus. Aleluias. Escolha a vida que você quer viver. Deixa eu ler mais um texto com vocês. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Você conhece esse texto? Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Seus olhos têm que ser bons. Determine os seus olhos serem bons. Errou o último lance lá, não diga: acabou o mundo para mim. Não, diz assim: tá bom, agora eu não erro mais. Se perdeu lá numa conversa, tá bom. Meus irmãos, enquanto você procura Provérbios capítulo 4, versículo 23, quer ver uma coisa que eu aprendi a duras penas? A duras penas. Discussão pelo celular, pelo WhatsApp, Facebook, Messenger, meu Deus do céu. Eu e essa próxima aqui, eu e essa pastora Rose, que nós já nos incomodamos com a tal da conversa. Chega uma hora que Deus chega de sofrer. Chega com isso. Meu irmão, vamos fazer o seguinte: nós não vamos conseguir discutir por WhatsApp. Vamos conversar amanhã na Panhoca, 7 horas, a gente senta lá. E nem que a gente saia se rolando no soco de lá. No Café das Nações. Mas aqui não dá para brigar, pastor. Dá para dar um... Tá. Aqui no Café das Nações, então, nós vamos conversar, olho no olho. Sem essa, nós aprendemos aqui, ó, a duras penas. Ó, a pastora Denise, lhe dando a Deus ali, ó. É o seu fã, ó. Pessoal, sem essa de ficar tocando, atirando para tudo que é lado. Vou mandar uma indireta para a pastora Rosa. Pastora Rosa, não. Vou mandar uma indireta para Magda. Magda, não, né? Ah, tem muita gente na igreja, essas coisas que a gente fala, que a gente... A duras penas nós aprendemos isso. Você pode aprender aí sentadinho. Hoje decidi assim: eu chego de bater boca no WhatsApp. Chega de ficar batendo boca. Não, o Bolsonaro é melhor, o Lula é melhor, Lula é livre, não, a Amazônia. Não, chega, acabou.
Perdeu um namorado, perdeu um relacionamento. Tem gente que não me merece mesmo. Não, chega. Liga para o cara e diz assim, tu não me merece. Eu vou arrumar uma coisa melhor. Nós aprendemos isso. Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz assim, de todos os mandamentos guarde o seu coração, porque dele procede todos os movimentos e pensamentos do coração. Guarde o seu coração. Eu vou contar para vocês como é que a gente guarda o coração. Primeiro, não esqueça, olhos. Decidam olhar. Deu repugnância, deu nojo, mas eu posso olhar de novo. Deixa o cérebro trabalhar. Deixa o cérebro trabalhar e transformar essa luta num pilar para você subir mais alto. Segundo lugar, tenha convicção do propósito de Deus na sua vida. Pastor, eu não sei, eu só estou vindo na igreja aqui porque eu estou com dor de cabeça. Não, você não está só com dor de cabeça. Deus tem um propósito na sua vida. E procure saber qual é o propósito de Deus. Pastor, eu não sei, pergunte para Ele. Pergunte para Ele. E terceiro lugar, viva a vida que você quer viver. Decida a vida que você quer viver. Provérbios 4, 23, né? Cuida do coração. Vigia o coração. Guarda essa agora. Vigia o coração. Conheci a história de um homem chamado Mike. O Mike era assim. Sabe essas pessoas para frentex? Essas pessoas de bem com a vida? Essas pessoas que está caindo canivete. E ele, chovendo canivete, vou pegar um para mim, para cortar laranja. Sabe? Essas pessoas assim. E o Mike era assim. Esse Mike, eu recomendo o livro para vocês, Andando com um Tanque Vazio, do N. Cordeiro. Essa história está lá, eu acho sensacional essa história. Andando com um tanque vazio. E ele conta a história que o Mike, as pessoas diziam assim para ele, e aí Mike, como está? E ele dizia assim, melhor que isso, só 2 disso. Ele tinha essa frase, melhor que isso, só 2 disso. Aí ele dizia assim também, nós podemos escolher, sucumbir diante das lutas, aquilo que eu falei lá no início, ou pegarmos e aprendermos com as lutas, porque a luta é para todo mundo, o sofrimento é para todo mundo, aprendemos com a luta, com o sofrimento, e sermos mais fortes, mais experientes, mais inteligentes. Nós podemos decidir entre a morte e a vida. Não esqueça, escolha a vida que quer viver, que vai viver. Certo dia, ele estava numa torre de 20 metros de altura, uma torre de telecomunicação, Estados Unidos, e o Mike caiu dessa torre, caiu, se quebrou todo. Quando ele voltou, quando ele se deu conta, ele conta que ele disse que estava entre a vida e a morte, ele respirava com dificuldade, havia quebrado várias costelas, e ele disse para si mesmo, eu posso optar em desistir, mas eu posso optar em viver a vida que eu quero viver. E entre a morte e a vida, eu escolho a vida. Ali, caído no chão. Ok. Os médicos chegaram em volta, todos com os olhos apavorados. Olha só, com os olhos apavorados, ele ali todo quebrado, ensanguentado. E os médicos apavorados, e os médicos, uma enfermeira pergunta para ele assim, Mike, você tem alergia a alguma coisa? E ele disse assim, sim, tem. Os médicos se olharam ainda mais, assim, porque os médicos já olhavam para ele como um morto. Os médicos se olharam, apavorados, e daí a enfermeira disse assim, você tem alergia a quê? Ele disse assim, a altura e a gravidade. Aí todo mundo deu risada, né? Ele conseguiu naquela hora fazer uma piada, e ele disse assim, o pessoal deu risada, e ele disse assim, eu escolho a vida, eu escolho viver, então operem-me como se estivessem operando um homem vivo, e não um homem morto. Meus irmãos, e ele sobreviveu e tal. Meus irmãos, escolha a vida. Quanto mais nós escolhermos sermos derrotados, vivemos daquele passado traiçoeiro, daquelas dores de antigamente, mais nós vamos viver assim.
quanto os seus olhos forem maus, que grandes trevas tem dentro de você, disse o Senhor Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. Quanto mais você olhar para as coisas e enxergar o mal delas, mais você vai sofrer, mas você pode mudar este quadro. Nós estamos acompanhando um irmão, a esposa dele está sempre aqui, não veio, não está. Nós estamos acompanhando um irmão que ele está com câncer, bem avançado. O pastor Pedro contou que foi lá outro dia, né? Que o senhor, porque ele é bem sorridente, né, pastor? Não sei como é que ele estava aquele dia, mas eu fui outro dia e ele queria sentar para me cumprimentar, e todo sorridente. E daí ele é piloto de drone, é uma das coisas que ele faz, ele é piloto de drone. E ele está numa situação bem complicada. Só que ele fica dizendo assim, daí ele começou a me falar dos drones, que o drone pode ir, tem os bons que vão a 8 km de distância, velocidade, não sei o quê, e tudo meio se rindo, com um misto de dor. Ele estava tratando, aí deu uma pneumonia, num misto de dor. Outro dia ele me mandou um textão enorme, ele disse: pastor, eu vou sair daqui, vou fazer escola de princípios, vou no encontro, vou no reencontro. Pastor, se eu não estiver aqui no dia 12 e 13, pode botar o meu nome lá na lista de quem vai no encontro com Deus. Eu quero ir no encontro, porque eu vou sair daqui, Jesus vai me curar. E eu olhando para ele, eu acho que foi esse que o pastor saiu, né, pastor? A gente sai naquele sentimento, e a gente sabe o que a gente faz. A gente diz assim: vamos lutar junto, vamos lutar junto. E eu chego para Deus e: Deus, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor pode fazer o impossível, nós cremos nisso. Ele está com força, Ele quer viver, Ele escolheu viver. Ao longo desse mês de setembro, nós estamos sendo insistentes em dizer: escolha a vida. Ninguém está sozinho, nós estamos juntos. E hoje eu trago essa palavra para dizer mais uma vez: nós podemos escolher a vida que nós queremos viver. Mude a sua forma de enxergar as coisas. Pergunte para Deus qual é o propósito da sua existência. E em nome de Jesus, escolha que forma você quer viver, como um derrotado ou como um vitorioso. A decisão está em você. A minha pergunta final, para nós orarmos, é: qual é a vida que você quer viver? Qual é a vida que você vai viver? Responda para o Senhor. Vamos ficar em pé e nós vamos orar a Deus em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Nós vamos cantar uma canção. Vamos, né? Vamos, hoje ainda. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Eu quero que você diga para Deus: Deus, que vida eu quero viver? Senhor, eu não quero continuar escravo da minha história de infância. Diga para Deus: Deus, eu não quero mais viver escravo daquilo que aconteceu há 20 anos. Eu não quero mais viver com a lembrança das pessoas dizendo que eu fui um aborto mal realizado. Eu não quero mais viver, Deus, daquele passado que me torturou tanto. Eu quero escolher viver uma vida que alegre o Senhor. Feche seus olhos e comece a dizer para Deus: Deus, eu escolho a vida, eu escolho viver, eu escolho a esperança. Amado Senhor, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado pela palavra do Senhor revelada aos nossos corações. Nós escolhemos viver, nós clamamos que o Senhor entre na nossa casa, que o Senhor entre nas nossas vidas, que o Senhor mexa nas nossas estruturas. Se há trevas dentro de nós, que essas trevas sejam substituídas pela Tua luz, pela Tua alegria. O Senhor Jesus disse que se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será mau. Nós queremos que os nossos olhos sejam bons. Renova-nos, Senhor, renova-nos em Ti, nos dá esperança, nos dá um recomeço poderoso em Deus. E hoje nós clamamos ao Senhor o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor espera de nós. Faça uma obra maravilhosa nas nossas vidas, nos permita recomeçar, nos permita escolher a vida que nós vamos viver. Que o Senhor seja conosco, que a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanhem todos os dias das nossas vidas.
É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Se você sabe, cante ao Senhor. Porque tudo Cante ao Senhor. que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Que o Senhor nos mude, que o Senhor nos Porque transforme. tudo que Aleluia. há dentro do meu Tudo precisa ser mudado por ti, Senhor. necessita mais de ti. Glória a Deus, que assim seja. Escolha a vida que você vai viver. E você não está sozinho, nós estamos todos juntos. Que Deus abençoe a todos. Vamos receber o nosso pastor com alegria, celebrando ao Senhor com palmas em nome de Jesus. Coisa boa, graças a Deus. Boa noite, queridos. A paz. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Cumprimente mais uma vez. Diga que bom que você está aqui. Isso, faça isso. Que bom que você está aqui. Coisa boa. Isso. Melhora um pouquinho esse som. Ele está meio abafado, assim, meio engraçado. Sente um minuto. Sente um minuto. Coisa boa. Como é que é o nome dele mesmo, Célia? Bruno. O Bruno é fãzão da pastora, hein? Ainda bem que é o Bruno. Ainda bem que é o Bruno, senão, ó. Ó, Bruno. O Bruno é fã da pastora. Ainda bem que é o Bruno, que a coisa é complicada. Queridos, que bom estar de volta. Depois de alguns dias pregando em Belém, foi uma maratona. Eu cheguei lá na sexta-feira à tarde, 5 horas, quase 5 da tarde, 6 horas já tinha um culto para me pregar, fui ministrar, sábado congresso. Os irmãos conseguiram assistir o congresso? Alguém acompanhou aqui o congresso? Coisa boa, não é? Quase 8.000 pessoas, só faltou uma coisa, a pastora que me disse, me lembrou, só faltou também, ela não foi comigo, né? Mandaram a passagem dessa mulher, ela não foi comigo, que alemoa, né? É muito amor pelo Sul, coisa séria. Com 8.000 pessoas, eu me esqueci de pedir para se inscrever no meu canal. Não acredito nisso. Você me acredita em coisa dessa? Com 8.000 pessoas lá, eu me esqueço. Depois que elas se lembram, você não falou do canal? Eu digo, meu Deus, do meu canal. Vou ter que voltar ano que vem para pregar no congresso para pedir para o pessoal se inscrever no meu canal. Foi um evento muito maravilhoso, muito especial, foi uma experiência muito boa. Depois preguei de manhã para os líderes, depois preguei à noite no culto. Mas vou dizer uma coisa para vocês, nada como estar em casa. É muito bom. Tinha vários pastores já me esperando para ficar lá no estado, para fazer conferências. Eu estava sentado no altar, o pastor Arnoldo falou de uma palavra profética. Eu estava sentado no altar, sentou uma pastora do meu lado e disse assim, eu não sei se o senhor vai se lembrar de mim. Eu olhei e disse, não sei, não era Lázaro, não era, não complica a minha vida. Digo, não era. Digo, pois é, pastor, era uma senhora, digo, não me lembro. Ela disse, há 23 anos atrás, o senhor veio dar pregou na catedral, que tinha uma catedral lá da cremação, uma grande igreja, uma das maiores do estado. E o senhor, no outro dia, parece que foi na segunda noite, na terça noite, eu fui dar uma aula para o pessoal do Instituto Teológico. Eu fui dar uma aula sobre o Espírito Santo, não é? E aí ela disse, eu não me lembrava dessa história, ela disse que entre os alunos, ela era uma aluna do Instituto Teológico. Deus mandou falar com ela que Deus tinha o ministério para ela, que ela seria uma pastora. Ela disse, eu acredito porque é um homem de Deus, mas eu estou fazendo por conhecimento, eu nunca quero ser pastor na minha vida.
Capaz. Eu estou fazendo por conhecimento. Ela disse, pastor, passou os anos, hoje eu sou pastora de uma igreja aqui em Belém. Aquilo que o senhor disse, os caminhos foram me levando, eu não queria, mas Deus me levou e hoje eu sou. E quando eu vi o senhor, eu precisava sentar aqui e lhe contar que Deus tinha lhe dito isso. Que coisa séria, não é? Então, quando Deus diz uma palavra, você pode ter certeza que pode passar os anos, ela vai se cumprir na nossa vida em nome do Senhor. Aqui tem muita gente que Deus tem dado promessas, tem dado palavras, e até hoje você não se cumpriu, e talvez você ache que não vai se cumprir. Você pode esperar em Deus. Todas as palavras de Deus não voltam vazias. Você crê assim? Dê um aplauso ao Senhor com uma alegria. Olha, eu vinha num avião e Deus vinha falando ao meu coração de fazer um trabalho, continuar esse trabalho especial de terça-feira. É muito gostoso o culto de terça-feira. Nós temos mais 2 terças-feiras nessa conferência Recomeçar, que aí vai encerrar o mês de setembro. Deus vinha me dizendo para que a partir de outubro, dia 1º de outubro, que é uma terça-feira, nós trabalhássemos no culto de terça-feira, a terça-feira dos milagres. E nós oramos especificamente por milagres. Milagres. Nós já fazemos o corredor dos milagres. E a nossa ênfase da pregação vai ser em cima disso. Porque Deus vinha me dizendo, aquilo que a gente prega, aquilo que a gente ora, é o que acontece. Eu conheço muita gente que vieram de outras igrejas para cá, onde o pastor lá só pregava luta. É luta, é luta, é luta, é sofrimento. E o povo só ficava em sofrimento. Aí aqui nós pregamos que existe a luta. Claro que existe o dia mau, mas também, se tem a luta, tem a vitória. Essas pessoas dizem, pastor, a minha vida começou a mudar depois que eu comecei a ouvir as pregações aqui da igreja. A minha vida começou a prosperar e a mudar. Então nós já estamos vivendo, mas vamos viver ainda um tempo maior de milagres da parte de Deus. Pode aplaudir Jesus, fique à vontade. Escute uma coisa, querido, dia 1º de outubro, se prepare. Todos os pregadores, esse vai ser o meu acerto com os pregadores, a começar por mim. Só vai pregar nessa conferência quem pregar em jejum. Nós vamos selecionar alguns pregadores para as terças-feiras. Nós fizemos uma escala agora para essa conferência, mas para essa de milagres, só vai pregar quem pregar em jejum, porque nós vamos mexer com o mundo espiritual. E escute uma coisa, vai vir as pessoas doentes, olha, traga documento de coisas da justiça, situações de exames, sonhos, projetos, porque nós temos mais 2 terças-feiras da conferência Recomeçar. Nós vamos manter ela então mais 2 semanas. Na próxima semana é a pastora Mônica, e depois encerrando a pastora Ana. Mas aí dia 1º de outubro, eu quero que você marque essa data, se não faltar. Nós vamos fazer 12 terças-feiras. 12 terças-feiras. E nós iremos pregar em jejum. Porque a Bíblia diz que há uma caça de demônio que só sai com jejum e oração. E se preparem. Aí nós vamos até lá quase no final de dezembro. Na penúltima semana de dezembro. Nós vamos 1º de outubro. Deixa eu só ver aqui meu calendário que eu estava aqui vendo. Nós vamos do dia 1º de outubro ao dia 19 de dezembro. Aliás, dia 17 de dezembro. Vai dar 12 semanas. Eu quero que você se prepare. Nós já vamos começar a orar. Já vou pedir para a equipe da oração, do Ministério de Oração da Igreja, começar a orar por esse propósito. Porque, queridos, tem sido algo muito poderoso terça-feira. Mas Deus tem uma unção dobrada para nós. Amém? Deus não se cansa e Deus não se esgota com seus milagres. Digam amém. Eu quero convidar você, já falando de milagres, eu quero convidar você para pegar a sua contribuição. Pegue sua oferta. Principalmente você que precisa de um milagre na vida financeira. Eu quero que você